Oi, galera. Bom, tô gravando aqui essa aula para, como eu já disse, né, a gente fazer uma introdução do período interbíblico, né? Ah, Antes da gente entrar propriamente dito no Evangelho de João. Então, a gente vai verificar a respeito do período que antecede os Evangelhos, né? Entre Malaquias e Mateus, né? Aonde nós vemos que há um período de cerca de 400 anos, né? E esse período é um período onde ocorrem bastante mudanças no contexto judaico, tanto no contexto religioso quanto no contexto político, não é verdade? Então a gente vai pegar a partir da queda do Reino do Norte, né? A, a, as 10 tribos, né, que ficam no Reino do Norte, que foram levadas cativas pelos assírios em 722. A, a sua capital Samaria é tomada e ele nunca mais volta, né, o Reino do Norte. E depois a gente vai partir também para o Reino do Sul, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais e ver como surgem principalmente a questão as seitas religiosas, né, digamos assim, que quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, a gente observa algumas mudanças bem significativas no contexto do povo judeu, que agora não mais é Israel, não mais Reino do Norte ou Reino do Sul, mas um contexto bem judaico mesmo. O povo já não é mais Israel, não é mais hebreu, não é mais Reino do Norte ou Reino do Sul, mas agora o contexto é de judeus, ok? Agora tem o país Judá, com a sua capital Jerusalém, e é nesse contexto que o Novo Testamento ele se baseia, tá? Antes da gente começar, eu quero só deixar algumas coisas aqui, gente, para melhor aproveitamento da aula. Só alguns recadinhos que eu sempre dou, né, quando eu gravo aula, porque eu não tenho uma estrutura assim muito grande assim, né? Tem o básico aqui. Então, se vocês verem, né, passando por aí um cachorro aqui atrás de mim, é o Fred, tá bom? E algum barulho, se vocês ouvirem algum barulho externo aqui, alguma coisa, é porque eu tô gravando durante o dia e tem morador aqui em cima, tem morador aqui do lado. Então, é, pode aparecer algum barulho de cachorro latindo, criança gritando, ah, essas coisas, tá bom? Por favor, não levem isso em consideração. Espero que isso não atrapalhe a aula, ok? Não chegue muito aos ouvidos de vocês. Então vamos lá. Dito isso, vamos entrar na parte introdutória aqui. Ah, vamos lá. O período interbíblico, é conhecido como período interbíblico, né? Ele é entre Malaquias e Mateus. É, nós vemos que a Bíblia, né? A Bíblia protestante, ela tem o Antigo Testamento com 39 livros, né? E o Novo Testamento com 27. Mas entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, há um hiato, né? Há ali um hiato mesmo, né? Uma lacuna que não foi preenchida com livros inspirados, ok? Então, assim, nós vemos que ao longo do Antigo Testamento, nós vemos a história, basicamente, do povo hebreu, né? Chamado de hebreu, né? Que sai do Egito, etc. e tal. E nós vemos até
a Malaquias após a queda, da verdade, do Reino do Sul, levado exilado, né? E a volta deles. Isso está em Ageu, Zacarias, Malaquias. Nós temos também Primeira e Segundas Crônicas e também Esdras e Neemias, tá? Esses livros, eles são basicamente toda a, todo o contexto baseado no exílio e, na verdade, o pós-exílio, né? Então, nós vemos, anterior ao exílio, nós temos, ou dentro do exílio, nós temos Jeremias, nós temos Daniel, e o próprio Ezequiel, mas no contexto pós-exílico, nós temos Esdras, Neemias, primeira e segunda Crônicas, e os livros dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que são esses profetas que estão no período pós-exílico ali, apregoando ao povo, na reconstrução do templo e no retorno dos cativos para sua terra natal, ok? Que é Jerusalém, Judá. Então, assim, inclusive, na Bíblia hebraica, os dois últimos livros, que na verdade é um só, né, foi dividido, está ali primeira e segunda crônicas, ok? Nós vemos ali a questão muito da genealogia, dos reis que passaram no reinado de Judá, para dar uma relembrada no povo que está voltando cativo. Então, essa é a intenção do escritor de primeira e segunda crônicas, provavelmente Esdras, tá? Então, assim, nós temos esse fechamento aí do Antigo Testamento, baseado nessas fontes pós-exílicas, que são basicamente esses 6 livros, 6 a 7 livros, tá? Agora, depois disso, depois de Malaquias ali, que inclusive nós vemos no reinado de... nós vemos que há um império dominando, que é o Império Medo-Persa, ok? Até em Daniel, há profecias de outros reinos, a própria... Nós vemos aqui o próprio Daniel, ele relata a invasão, né, dos medos dos persas no reinado de Dário. Então, assim, o que ocorre? Agora, uma mudança, digamos assim, o cenário ele vai se transformando ao longo desses 400 anos, ok? Então, esse cenário, ele vai interferir diretamente no contexto do Novo Testamento, tá? Então, são 400 anos, não é, né, 10 dias, né, 400 dias, são 400 anos. Então, o cenário, ele vai sofrendo mudanças, tá? Ele vai se transformando. E quando nós abrimos o Novo Testamento, nós já vemos um cenário bem diferente do que é encerrado no Antigo Testamento, a questão até da volta do cativeiro, ok? Então, nós vamos desenvolver justamente o que está ocorrendo, o que ocorreu na história de Israel, tá? E não só na história de Israel, mas na história do mundo antigo, tá? Ao longo desses 400 anos, ok? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver ascensão de império, nós vamos ver queda de império, nós vamos ver uma questão religiosa alterada de uma forma bem brusca mesmo no reinado não, na história de Judá, tá? No contexto judeu, e nós vamos entender melhor como surgem as questões de fariseus, de saduceus, essênios, tá? Que surgem no Novo Testamento, quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, ok? Então, vamos lá. Essas páginas, né, que até umas bíblias antigas, entre Malaquias e Mateus, tinha 2 páginas em branco, cada uma representando 200 anos, né? Só que essas páginas em branco, elas não refletem de fato o que ocorreu nesse período de 400 anos, tá? Porque se a gente olhar, dá essa a entender de que Deus, ele não se revelou, ele não se manifestou de uma forma
e que parece que simplesmente o tempo parou entre Malaquias e Mateus, e não é verdade, tá? Por quê? Porque mesmo que não houve um profeta, né? Um profeta, digamos assim, inspirado por Deus, propriamente dito, que escreveu, que trouxe os oráculos de Deus, como os profetas do Antigo Testamento até Malaquias, mesmo que não houve essa fala ativa de um profeta que se levantou, né, inspirado por Deus ali, Deus, ele soberanamente atuou nesse período de 400 anos na história de Israel. Não só na história de Israel, mas também do mundo antigo, né, do antigo Oriente Próximo, né? Então, assim, o que nós vamos retratar é que, dentro desse contexto de silêncio profético, Deus ainda se manifestou, houve a voz ativa de Deus, mas de uma forma não, como é que eu posso dizer? Não em forma de um profeta, de um homem de Deus, né, que trouxe os oráculos de Deus, etc. Mas Deus, ele atua nesses 400 anos, tá? De uma forma bem ativa mesmo, ok? E nós vamos ver ao longo dessa aula, ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o Reino do Norte, Israel está dividida, isso aí não precisa nem retratar, né? Israel ele foi dividido após a morte de Salomão, então assume Roboão, seu filho, e as tribos se dividem porque Roboão não quis amenizar, né, os impostos ali como o povo pediu, né? Não quis tratar o povo de uma forma mais amena, pelo contrário, falou que iria ser pior do que o seu pai ainda, né? Em termos de impostos e punições. Então o povo se revolta, mas isso também parte de Deus, né? Deus, ele tinha um interesse para que isso ocorresse, ok? E aí Jeroboão, ele consegue levar consigo e se torna rei de 10 tribos, tá? E vão para o norte, com a sua capital Samaria, ok? E no Reino do Sul, agora, dividido, fica em Jerusalém ali, duas tribos, tá? Em Judá, ok? Capital Jerusalém. Então fica duas tribos, que é a tribo de Judá, obviamente, e a tribo de Benjamim, tá? Então, o reino está dividido, certo? O que ocorre? Em 722, o rei Oséias, ele tenta se revoltar, né, contra a Síria, né? E o que ocorre? Ele trava a guerra, só que ele acaba perdendo. E a Síria, ela invade, também profetizado por Deus, através de seus profetas, ela invade Samaria, ela invade o reino do norte, tá bom? E leva cativo o povo. A Síria, ela era um reino bem efervescente na época, então eles estão no seu auge, digamos assim, né? Desculpa, era um povo temido, né? Eles também dominaram certa parte, de certa forma, o mundo antigo, tá? Foi um império também. Então, assim, eles levam cativo o reino do norte, e eles têm uma política de levar o povo em massa, né? Levar o povo mesmo em grande quantidade e fazer uma miscigenação, trazer outros povos, né? Que eles levaram cativos também, traz outros povos para fazer uma miscigenação com os que eles deixam lá, que é mais os camponeses, pobre, pobre, pobre mesmo, né? Então não fica quase ninguém no Reino do Norte. Tanto que eles não voltam nunca mais, e houve uma miscigenação a ponto dos judeus não considerarem mais os samaritanos, sobra só Samaria praticamente, né, em termos ah, de israelita, digamos assim, mas é bem miscigenado, então eles não consideram, né, os judeus não consideram o povo samaritano como irmãos mais, tá? Porque muda-se muito a questão do costume, da adoração, etc. Então, e a miscigenação também, ok? Então, o que que ocorre? 722,
a Síria vem, invade e leva cativo o Reino do Norte, tá? O que que ocorre, então? Ela tenta tomar o Reino do Sul também, mas não consegue, tá bom? Mas aí o que que ocorre? Há uma profecia também para o Reino do Sul, tá? Que Deus ia levar cativo também Judá e Jerusalém, e, e faria com que eles se voltassem para o Senhor seu Deus, porque a idolatria era muito grande, assim como no norte, no sul também estava. Então, o que que acontece? Deus levanta o império, que também está efervescendo e está dominando o mundo agora, inclusive derrota os assírios, tá? Que é o Império Neobabilônico, tá? O Império Neobabilônico, ele é comandado por Nabucodonosor, nessa época, Nabucodonosor I, tá? E aí, o que que ele faz? Ele invade, e leva, em 3 levas, o Reino do Sul. Só que a política de Nabucodonosor, a política babilônica, ela é um pouco diferente da política síria. Por quê? Porque os babilônicos, eles não levam a população de forma bem massacrante como os assírios. Eles não levam todo o Reino do Norte, ou, digamos assim, a maioria da população do Reino do Norte. Não. Eles levam a elite. Eles levam mais as pessoas mais influentes, como os monarcas, como a parte da monarquia, os próprios sacerdotes, os jovens que são destaques, que têm conhecimentos, como no caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego e o Belsazar, né? Então, assim, eles têm uma política diferente. Então, o que que ocorre? Até por isso que entende-se que, por isso que até, lógico, Deus tem uma promessa, principalmente para o povo de Israel, né, para o povo judeu, mas também isso também dá para você entender por que que o Reino do Norte se desfarelou e o Reino do Sul ainda persiste, mesmo com só 2 tribos, né? Que hoje nem se fala mais 2 tribos, só Judá mesmo, até nos tempos de Jesus, etc. Não se fala mais em 2 tribos, né? Fala-se em Judá e capital Jerusalém, ok? E eles são denominados judeus. Benjamim nem aparece nessa questão de como a tratativa muda em relação ao povo de Deus ali na Palestina, ok? Então, assim, o Nabucodonosor, ele invade e leva em 3 levas a Judá, tá? Jerusalém. Então, ele leva em 606, 605, a primeira leva, depois em 598, tá? E, por último, aí ele já tá irado, acaba com tudo lá, com a revolta de Zedequias, né? Ele acaba entrando, uh, entrando na cidade, tá bom? De Jerusalém, ok? E agora, ele leva ele leva cativo o restante do povo, digamos assim, da questão mais da elite mesmo ali, deixa só os pobres, camponeses mais ralé mesmo, que era a grande maioria, para falar a verdade, né? Leva o restante do sacerdócio, faz pior ainda, destrói a cidade, acaba com o templo, põe o templo abaixo, tá bom? E leva cativo o restante dos judeus, tá bom? Que na verdade ali tinha muita a questão da classe sacerdotal, dos reis, a monarquia, como eu já disse, tá bom? A grande maioria foi levada cativa nesse ponto, tá bom? Então ele leva cativo esse povo, e esse povo ele vai para a Babilônia. E uma coisa que chama atenção é que agora não é pura e simplesmente o povo tá preso num país estrangeiro, tá? Agora a gente vai ver alguns pormenores que fazem a gente entender
por que que principalmente a questão religiosa do povo judeu, ela é ah, alterada, tá? Por quê? Porque o povo judeu agora, ele está indo para um país estrangeiro, certo? E o templo está destruído. O que que é o templo para o povo judeu? O povo judeu entende que Deus, ele mora, ele habita. Ele não só se revela, mas ele habita naquele lugar. Então, assim, quando o povo vê o templo destruído, devastado, as suas frontes elas são abaixadas, porque agora a morada de Deus foi destruída. Entende? Aonde Deus ele habita ali no templo foi destruído. Então agora a base sólida e visível da sua religião, que é o quê? Esse contato com o seu Deus, tá? Ele vê que aquilo ali desfalerou, entende? Então, agora vejam, o, o templo, ele está destruído, ok? O templo, ele está devastado, e agora esse povo está indo para um país estrangeiro. Isso infere em pelo menos três perspectivas. A questão religiosa, por quê? O povo se via como um povo escolhido por Deus, onde Deus se revelava era ali em Jerusalém, no templo. A habitação, morada de Deus é aqui, é ali. O povo agora se vê cativo, aprisionado, agora levado cativo. O templo é destruído. Então, veja, a questão do povo eleito. Qual que era a promessa? Era que o povo eleito por Deus, os outros povos iriam sucumbir diante da presença desse povo que era eleito por Deus. Só que essa promessa era condicionada à obediência, o povo desobedeceu. Então Deus ele está punindo o seu povo. Então agora essa eleição, ela é de uma certa forma, ela está sendo manchada não por Deus, mas pelo povo, porque desobedeceram. Porque agora um povo estrangeiro está vindo e tomando a premissa de ser um povo superior ao povo eleito de Deus, entende? Então, eles estão em uma posição em que eles se veem como um povo, mas agora não mais o eleito, digamos assim. Ou esse povo eleito está sendo pisado, está sendo massacrado por um povo estrangeiro. Então, onde está essa eleição, né? Digamos assim, agora Deus ele abandonou de fato, porque o seu povo está sendo levado cativo pela própria desobediência, tá? Um segundo aspecto, como já disse, a questão do templo, ele é destruído, agora a religião, o sacrifício, a oferta, era tudo trazida para o templo. Agora não tem mais templo. E mais, eles estão indo para outro país, tá? Sacerdotes, levitas, estão indo para outro país. Eles estão levados cativos, eles estão sendo aprisionados agora. Então, assim, não tem mais a questão o povo eleito, a nação eleita, o outro povo veio e tirou eles do seu estado natural, da sua terra. Eles agora estão sendo envergonhados diante dos outros povos. O seu templo, a religião, onde eles ofereciam sacrifício, já era, tá? A questão da terra, do território, a questão da dinastia, tá bom? Então, por exemplo, Deus ele faz uma promessa para Abraão de uma terra, de ser um povo onde todas as nações da terra seriam abençoadas. Prometeu uma terra para eles. Eles estão sendo levados cativo, tá? O templo foi devastado. E um terceiro ponto é a questão davídica. Deus fez uma promessa a Davi de que não faltaria descendente para sentar no seu trono. Mas agora não tem mais rei. O último rei foi Zedequias, ele foi destituído.
e é colocado um comandante lá para poder cuidar do povo, para ser o rei, entre aspas, ali. Então, assim, não tem mais. Agora não está no trono, não tem mais monarquia, não tem mais. Por quê? Quem está dominando ali, quem está governando é Nabucodonosor. É o Império Neobabilônico. Eles não são mais independentes, não. Não tem um rei lá, né, sangue puro, digamos assim, judeu que está governando. Pelo contrário, tem um governante estrangeiro que domina as suas áreas, domina as suas ações. Tá? Mesmo o povo que está lá morando lá, não tem poder sobre si mesmo. É governado por outro rei, é governado por outro senhor. Então, a promessa davídica parece que acabou. Então, olha a situação, olha a cabeça desse povo judeu que está sendo levado cativo, tá? Que está no exílio, que está num cativeiro babilônico, tá bom? Dentro de tudo isso, o que ocorre? Deus começa a tratar dentro do cativeiro babilônico, Deus começa a tratar com o seu povo. Porque Deus queria o quê? Exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então Deus queria exclusividade. Então agora eles se veem numa situação em de que ou eles se voltam para Deus ou eles se tornam pagãos, mas Deus está tratando deles ali. Entende? Então, vejam só. O culto é interrompido. O templo é deixado em ruínas. E agora começa a mudança dentro do ambiente religioso. Vou falar primeiro do religioso, na questão do povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu agora, ele não tem mais templo, não tem mais onde oferecer sacrifício, o culto paralisado. O que ocorre? Dá-se lugar agora no lugar dos rituais, tá? Da oferta, do sacrifício, da entrega do seu cordeiro, do seu ave, etc. Dá-se lugar à observância da lei, ok? A questão dos cerimoniais, ela é deixada um pouco de lado, até porque não tem templo, ok? E dá-se agora uma vazão maior à observância da lei. Então, é dentro desse período de cativeiro babilônico e também de pós-cativeiro que o povo ele cria-se sinagogas, tá? Que o povo se reúne, o povo judeu dentro de todo o ambiente, não só o ambiente neobabilônico, tá? Da Babilônia, mas também da diáspora, ok? Onde alguns judeus se espalharam para outros lugares, nós vamos ver mais para frente. Não só a Babilônia, tá? Então, assim, o povo agora, ele dá uma observação maior, o povo judeu, para a questão da lei, tá? De observância da lei, de cumprir os preceitos, porque nós estamos aqui por quê? Porque nós desobedecemos, então vamos se voltar para a Torá, para a lei de Deus, tá certo? Agora não tem mais a questão do templo, não tem mais como oferecer sacrifício, não tem mais como fazer rituais, as cerimônias de Levítico, tal, aquela coisa toda, não tem mais isso, porque não tem o templo. Só faz sentido isso no templo, certo? Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão criar algumas sinagogas, né, um lugar de reunião, onde eles vão se reunir para observar a lei, para ler a lei, para cultuar a Deus ali, da forma mais simples possível, no sentido de cantar os salmos, é aí que surge também muito a questão dos salmos. Já existia, mas também muitos salmos foram criados lá dentro do exílio, no pós-exílio. E a questão também da Talmud, tá? Que é o quê? Abaixo da lei, é o documento mais importante do povo judeu, tá bom?
onde tem algumas leis muito ali, digamos assim, muito respeitadas pelo povo judeu. É um documento muito importante para o povo judeu, abaixo da Torá é o mais importante, tá bom? É dentro desse contexto aí que surge a questão também da Talmud, tá? Então, nesse contexto de exílio, entre o exílio e o pós-exílio, 70 anos, a gente começa a observar que começa a surgir essa observância maior pela lei, tá bom? Até porque não tem tempo mais. E aí chega ao fim do exílio, tá? Então vai se criando a questão das sinagogas, vai se aperfeiçoando isso, a questão da Talmud, tá bom? E vai se passando os anos e vem o fim do exílio. Veja que surge o Império Neobabilônico, tá bom? Onde no final mesmo já do Antigo Testamento, já tem falando bastante sobre o Império Neobabilônico. Depois do Império Neobabilônico surge o Império Medo-Persa, na pessoa de Ciro, tá bom? Então Ciro, ele invade a Babilônia, ele derrota a Babilônia, tá? Cerca de 539 a.C. E aí, ele agora, o Império Medo-Persa agora, é quem governa o mundo, ok? E um dos seus feitos de Ciro em relação ao povo judeu é o quê? Ele tem uma política de deixar os seus, né, seus dominados, né, digamos assim, que vivam a sua vida, que fiquem no seu país, só que tem que mandar tributo para ele, né? Então, assim, inclusive, ele fica sabendo da profecia em relação a ele, tá bom? Que Deus, ele ia levantar ele como sendo o seu ungido para poder libertar o povo, tirar o povo do exílio. E aí ele autoriza para que o povo judeu voltasse para sua terra, reconstruísse os muros, reconstruísse seu templo, tá bom? Ofereceu ferramentas, disponibilizou madeira, disponibilizou dinheiro, financiou isso para que o povo voltasse, quem quisesse, né? Voltar para a sua terra natal, o povo judeu, e também reconstruir o templo, tá bom? Então, essa é o ambiente de Esdras, de Neemias, o ambiente de Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Então, aí surge os famosos judeus do Segundo Templo, tá? Por que judeus do Segundo Templo? O primeiro templo, o templo de Salomão, tá? Salomão, ele né, edificou o templo durante 20 anos, etc e tal, e ali aquele templo foi destruído por Nabucodonosor, ok? Esse templo foi destruído por Nabucodonosor e agora vem o segundo templo. No retorno do exílio, Zorobabel, né? Ele reconstrói ali, juntamente com o povo que volta do exílio, ele reconstrói o templo, reedifica o templo. Só que é um templo bem, bem pobre, 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 nem se compara com o templo de Salomão, em grandeza, em riqueza, etc, né? E é tanto que o povo olha e fala, isso aí não é tempo coisa nenhuma, né? Ao final do término da obra, certo? Então, agora, esses judeus agora que voltam do cativeiro, eles são chamados judeus do segundo templo, porque é na construção de Zorobabel, tá? Dentro desse contexto, agora, a gente encerra as páginas do Antigo Testamento. Então, as fontes agora que a gente tem não são mais fontes bíblicas, tá? Não está na escritura mais, mas a gente tem até um certo amparato diante principalmente dos livros de Primeira e Segunda Macabeus, tá? E também na pessoa de Flávio Joséfo, que foi um historiador que viveu nessa época por lá, tá bom? Tá cerca de 100 depois de Cristo, uma coisa assim.
tá bom? Então, assim, nós temos essas fontes que nos dão um pouco de luz, que jogam um pouco de luz do que ocorreu após o fechamento do cano do Antigo Testamento, digamos assim, tá? Após a Malaquias para nós, protestantes, tá bom? Então, assim, nós temos agora o Império Medo-Persa, que está dominando, tá bom? E agora nós vemos o surgimento das sinagogas, substituição da lei substituição das cerimônias pela lei, e nós temos também a questão da Talmud, né? E um outro detalhe interessante também é quando o povo volta, ele volta numa nova língua. Agora você vê que nós temos o que? A língua hebraica. O povo está indo, vai para o cativeiro falando hebraico, só que ele volta do cativeiro falando aramaico, né? Então, isso também influencia na questão da interpretação das escrituras, na interpretação da lei. Por isso que precisou-se de digamos assim, criasse um documento, né, paralelo ali à Torá também, ter a questão da interpretação, Esdras começa com isso a gente já tratou, né? Então, essa questão da língua também influencia muito na questão da interpretação das leis, de Deus, tá? Até da própria Torá, é interessante isso. Então, surge essa questão que é importante, que é a questão da língua, tá bom? A gente vai ver muito também uma outra língua que muito importante para a gente entender o Novo Testamento, ok? Então vamos lá. Império Medo-Persa, tá? O Império Medo-Persa cai, tá? Cerca de 303 antes de Cristo. O Império Medo-Persa ele é dominado por outro império efervescente, a qual dominou o mundo, um camarada dominou o mundo em 12 anos. Em 12 anos, tá? Que é Alexandre o Grande, tá bom? Então, Alexandre, ele com o Império Macedônico, né, greco-macedônico, ele domina o mundo em 12 anos, ok? Só que ele morre muito jovem, né? Se eu não me falha a memória, eu estava com 32, 33 anos, uma coisa assim. Se não me falha a memória, tá? Me perdoem aí por esse dado. Mas ele morre muito jovem, né? E o que ocorre? Ele agora derruba a Pérsia, o Império Medo-Persa, tá? E assume o poder, digamos assim, do mundo como um todo, tá? E em 323 até mais ou menos 198, quem domina a Palestina, por quê? Alexandre morre, né? Alexandre morre, e ele distribui em vida, ainda antes de morrer, ele reparte o seu reino com os seus generais, ok? E aí, para a Palestina, para a parte da Palestina ali, fica para Ptolomeu, tá? Os Ptolomeus, eles dominam a Palestina, de cerca de 311 a 198 antes de Cristo. Ptolomeu, ele é um camarada que, veja bem, ele até simpatiza, em certo modo, com os judeus e deixa os judeus lá viverem a sua vida, entre aspas, né? E respeita muito a questão da religião dos judeus. Os judeus, eles voltam a sacrificar, aquela coisa toda, né? Estão vivendo uma certa paz, mesmo sob o domínio greco-macedônio, mas eles têm um bom olhar do Ptolomeu, tá? Dos Ptolomeus. Só que o que ocorre? Em cerca de 198, os Seleucidas, que também era outro, Seleuco era um dos generais também de Alexandre, tá? Os Seleucidas, eles invadem a Palestina, eles derrotam os Ptolomeus e assumem o poder da Palestina, tá? Então, de 198 a 164, os Seleucidas, eles dominam a Palestina. E o que ocorre? Antíoco,
ele é agora Antíoco III, ele é o primeiro, e as coisas meio que já começam a desandar um pouco, no sentido do quê? Do olhar deles para os judeus já, ok? Mas até certo ponto, ainda as coisas ainda andam um pouco, tá? Só que se levanta um outro Antíoco, o Antíoco Epifânio, tá bom? Antíoco Epifânio, ele já é diferente do Antíoco III, que é o esse Antíoco Epifânio é Antíoco IV, tá? Então, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque ele odeia os judeus, ele tem um ódio dos judeus muito grande. Não respeita a religião dos judeus, e ele faz comete dois atos que vai culminar, tá bom? Numa guerra que durou quase 100 anos, tá bom? E aí a gente vai entender mais sobre isso. Então, assim, o que que ocorre? Antíoco Epifânio, ele primeiro, cerca de 168 a.C., o que que ele faz? Ele pega e abole o culto dos judeus. Ele simplesmente ele aboliu o culto dos judeus, ele invade o templo, tá? E levanta uma estátua de Zeus, tá? E o que que ocorre? Isso já traz uma revolta para o povo, tá? E o povo judeu, ele começa a se revoltar contra esse tirano, ok? Não satisfeito com isso, no ano seguinte, Antíoco Epifânio, ele mais uma vez entra no templo, e dessa vez, não satisfeito, ele tinha feito um altar, em cima do altar que tinha no templo, o maior, né? E agora, não satisfeito, no outro ano ele volta e ele sacrifica uma porca nesse altar, tá? Aí, com isso, a revolta foi inevitável, tá bom? A revolta foi inevitável. E o que ocorre? Surge agora personagem chamado Matatias, que é Matatias Macabeus, ok? Então a gente vai ver que a partir desse momento surge a família Macabeus, ok? É uma família a qual o bisavô de Matatias era Asmoneu, tá? E por isso que você pode ouvir o termo Revolta dos Macabeus ou também Asmoneus, tá? Que é aí já é o período Asmoneu, também a Revolta dos Macabeus, Macabeus e Asmoneus, tá? Tá falando da mesma família. Por quê? Asmoneu era bisavô de Matatias Macabeus, que começa essa revolta junto com seus filhos, tá? Uma revolta com guerrilhas, tá? Que faz um tremendo sucesso, quase 100 anos de dinastia ali, tá? Na Palestina, ok? Vai mais ou menos de 164 a 63 a.C., então quase 100 anos de governo asmoneu na Palestina, tá? Por quê? Porque essa família é uma família judaica tradicional. E então, veja bem, o templo era santo, era um lugar sagrado, eles tinham isso, né? Eram pessoas bem guardadoras da lei, digamos assim, né? E respeitavam muito a questão da Torá, das ordenanças, etc., do cerimonial. Então, imagine você chegar no seu ambiente de culto e ter uma porca sacrificada ali no altar, tá? Então, isso revoltou muito eles, a ponto deles se revoltarem mesmo contra os Seleucidas, tá? E ele bota os caras para correr mesmo.
E o que ocorre? Eles conseguem uma guerrilha, tá? Que dura mais ou menos quase 100 anos, e nós vamos ver que eles trazem veja bem, agora eles põem os estrangeiros para correr, tá? Pelo menos de uma forma bem, assim, corajosa e até de certa forma estratégica, ok? Porque eles usam as guerrilhas que fizeram muito sucesso ao longo de quase 100 anos, né? E agora eles trazem de volta a questão do culto, tá? Que tinha sido, lembra? Tinha sido proibido, né? Por Antíoco Epifânio, tinha sido abolido o culto. Eles trazem isso de volta, tá bom? O filho de maior destaque do Matatias Macabeus é o Judas, tá? O Judas Macabeus, mas ele tem sucessores também, como Jonatas, que se torna sacerdote, traz a questão sacerdotal, tá bom? E tem o Simão também, que traz a questão política, tá? Ele é um cara que expande o território ali na Palestina, inclusive a Idumeia, ela se torna território palestínico, território de Judá, por causa desse camarada, do Simão, tá bom? Então, assim, tudo isso vai ocorrendo ao longo desses 100 anos. Então, assim, essa família Asmoneia, ela trata de... ah, ela tentou, e de certa forma conseguiu, trazer de volta o povo judeu para ser um povo independente, tá? E agora eles traz a questão do sacerdócio, da política, tudo de volta, tá bom? Para os domínios judeus, digamos assim, ok? É lógico que existia algumas ressalvas, porque, por exemplo, o povo da Idumeia, alguns povos, eles eram obrigados a se converter, tá? Ao judaísmo. Então era uma coisa um pouco, às vezes, um pouco forçada. Mas eles conseguem uma guerrilha muito boa, que dura quase 100 anos, uma dinastia ali, que traz de volta a questão do templo, de adoração, de culto, etc., de cerimônia, e a questão política, né? Deles terem agora um governo independente, tá? Sempre em aspas, tá bom? Independente. Ok? Até o ano de 63. Porque o que que ocorre? Dentro desse contexto de dinastia, o que que trouxe a queda, né? Jesus, ele sempre foi perfeito e diz que um reino dividido não subsiste. O que que trouxe a queda do Império Asmoneu, né, propriamente dito? Foi a questão das brigas internas, tá bom? Por poder. Então, assim, com isso, é, começou aquelas brigas internas, conflitos internos, até levar uma guerra civil, tá? Então, o que que ocorreu em 63? O império que está dominando o mundo agora, veja, caiu o Império Babilônico, caiu o Império Medo-Persa. Quem está dominando? O Império Grego-Macedônio, certo? Aí, seus generais, né, como já disse Alexandre, aí os Seleucidas assumem a parte da Palestina, certo? Antíoco Epifânio vai lá e provoca aquela guerra que faz com que eles são chutados da Palestina, tá bom? Cerca de 164 a.C., tá? E aí, o que que aconteceu dentro desse meio tempo? Surge um outro império que está forte, está vindo, está dominando o mundo de uma forma avassaladora, que é o Império Romano, tá? Inclusive, abrindo aspas aqui, o Império Romano, em termos de território, foi o que mais expandiu seu território de todos os impérios que já pisaram na Terra, tá? Em termos de território, foi o maior, tá bom? Então, o Império Romano, ele está em alta agora,
né? O Império Babilônico ou Greco-Macedônio ficou para trás, né? Em termos gerais, né? Mas agora quem está dominando o mundo agora é Roma, é o Império Romano. E o Império Romano, ele tem essa política de não querer os seus dominados, eles podiam fazer o que quisessem em termos políticos, no sentido de tem seu rei aí, né? Tem esse rei, ele bota a multidão no seu devido lugar, não tem revolta, não tem guerrilha, deixa esse cara aí. Tem seu sacerdote, tem seus costumes, fica à vontade, tá? Só tem que dar tributo a César, certo? E o mais importante, não quero revoltas aqui contra o Império, beleza? Essa é a política. Só que o que acontece? Os asmoneus, eles até de certa forma foram ajudados contra alguns inimigos, o próprio Roma auxiliou de alguma forma, só que chegou num determinado momento que Roma viu que a guerra estava muito ferrenha ali, certo? E houve uma guerra civil, a revolta de Judas, o Galileu, tá bom? E essa guerra aí, inclusive, foi o estopim. Para quê? Para que o Roma assumisse o poder e derrubasse, né, o, o reinado ou a dinastia Asmoneia, tá bom? Inclusive, quem estava lá era Antígono, tá? E ele foi substituído, ele foi, né, substituído pelo Herodes. Surge a figura agora de Herodes. Herodes, ele é um idumeu, tá? Da Idumeia, e ele se casa com Mariane. Mariane, ela é uma princesa asmoneia, tá? Então, assim, para ele ganhar, digamos, ganhar confiança, ganhar simpatia, essa palavra dos judeus, ele se casa com a judia, né? E também para tentar fixar a estaca de que ele era rei, legítimo, aquela coisa toda. O que não era, na verdade, né? Porque ele não era judeu. Então, assim, ele se casa com Mariane e ele é um rei vassalo, né? O que que é um rei vassalo? Ele está sobre as ordens do Império Romano, de César, ok? Então, ele tá ali como o rei dos judeus, ok? Bem aspas mesmo. Só que ele tem que responder para César, tá? E o que é mandado de lá, ele tem que obedecer. E ele sempre foi muito ligado a Roma e sempre teve uma simpatia por Roma e Roma por ele, digamos assim, né? Então ele tinha uma certa ah, carta branca ali, porque ele era bem visto em Roma, tá? E uma coisa interessante é que o Herodes o Grande, ele tem uma influência política muito boa. Ele é um cara bom de papo, bom de prosa, como diriam os mineiros, né? Ele é um cara muito bom na arte da política. Então, por isso, o que que ocorre? Ele consegue ah, remanejar. O povo sabe que ele não é um rei legítimo, mas o aceita pelo fato dele ser um cara bem político. E aí, por ser um cara político e muito esperto, o que que ele faz? Ele, no seu governo, que durou mais de 30 anos, eu falo governo porque reinado é meio complicado, tá, gente? Porque ele não é um rei legítimo, tá? Então fica meio complicado você falar em questão de reino, tá? De reinado. Mas a questão do governo. O seu governo dura mais de 30 anos, tá? E o que que ele faz nesse tempo? Ele pavimenta ruas, tá? Hoje, no século XXI, não mudou muita coisa, né? O prefeito pavimenta a rua é o cara, né? Ele pavimentou a rua, melhorou a pavimentação das ruas de Jerusalém, da Palestina, né, como um todo, né? Bem entre aspas, assim, mas usou bastante essa questão de ele ser bem visto dos romanos, né?
E aí ele faz essa questão. E uma outra questão é a reforma do templo, tá? A reforma do templo, ela começa mais ou menos em 19 antes de Cristo, tá bom? Que é o quê? É aquele segundo templo. Então pense sempre, o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, certo? Em 586, tá bom? E é construído o templo, segundo templo, que é o templo de Zorobabel, tá? E é que agora, nesse contexto de a Roma pegar o governo, né, assumir o governo, o poder na Palestina, agora os judeus do segundo templo, eles estão diante de um rei que é um rei vassalo, que é um rei ilegítimo por não ser judeu, e agora são os judeus do segundo templo. Então, esses judeus do segundo templo agora, eles olham para Herodes e vê Herodes com bons olhos. Por quê? Porque o cara é bom na arte da política. E ele começa o quê? Uma reforma, essa é a palavra. Ele começa uma reforma no templo de Zorobabel, que começa em 19 antes de Cristo. E essa reforma, ela dura até 63 depois de Cristo. Ah, nós vemos que o relato até de João, até mesmo de Mateus, mostra que Jesus está falando a respeito do templo, aí se pergunta se, ó, mas esse tempo foi em 40 anos, Herodes. Só que a reforma, aquele templo ali, ele não está totalmente reformado, tá? Fala, Herodes reformou em 40 anos, você vai fazer isso em 3 dias, né? Porque eles não entenderam que Jesus estava falando dele. Mas o detalhe é que aquele templo ele não está reformado ainda. Ele não está completo. Ele foi reformado uma ala, estava reformado uma ala. Mas a reforma completa terminou em 63 depois de Cristo. Muito posterior àquele evento. Muito posterior à vinda de Cristo, né? Então, inclusive, um fato interessante é que a reforma termina 7 anos antes do templo ser destruído totalmente, nunca mais ser reconstruído. É uma coisa que chama atenção, né? Que ele foi destruído em 70 e nunca mais, até hoje, foi reconstruído, ok? Então, assim, Herodes, tá? Herodes é um rei vassalo. O que é vassalo? Responde a um outro senhor, que é Roma, tá? Que é o César. E agora ele faz revitalização de ruas, aquela coisa toda, e começa a questão da reforma do templo, ok? Templo de Zorobabel, os judeus do segundo templo, os que moram ali, são chamados de judeus do segundo templo por causa que é o segundo templo que foi reedificado depois da queda babilônica, tá? Vamos lá. Então, assim, o templo começa-se a reforma, que só termina em 63 depois de Cristo. Herodes, ele acaba morrendo no ano 4 da era antes de Cristo. Inclusive, foi Herodes que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, tá? Na época de Jesus, quando Jesus nasce, é o Herodes o Grande, tá bom? Ele ainda estava vivo. Aí você fala, então, mas 4 antes de Cristo, a conta não bate. É por causa da matemática que fizeram a respeito do calendário, e aí fizeram uma confusão lá de cerca de 4 anos, e jogaram 4 anos a mais lá, e aí ficou como se, por exemplo, é meio complicado. O marco zero, digamos, seria o 4 antes de Cristo. Então, tipo assim, é meio complicado para entender, mas foi um cálculo que fizeram errado na hora de fazer o calendário, tá? E aí, depois de tantos anos, descobriram o erro, não tinha como mudar mais, né? Vai mudar o calendário tudo de novo, não tem como. Mas o Herodes, ele morre em 4 antes de Cristo.
Herodes o Grande, e ele deixa o seu reinado, né, o seu governo, dividido pelos seus filhos. Só que os seus filhos, eles não têm a mesma habilidade política do seu pai, tá? De Herodes o Grande. Então, assim, o que ocorre? A Roma acaba fazendo uma jurisdição na Judéia agora. Então, ela pega a Judéia e ela transforma numa jurisdição, ela coloca lá governadores próprios seus, né? Digamos assim, né? Prefeitos e governadores que são da Roma, Roma designa para lá, que são romanos, ok? Nós vemos no dia de Jesus que é Pôncio Pilatos que está governando a Judéia, entendeu? No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, nós vemos que tem ali relatado quem está governando a Idumeia, que está governando a Galileia, quem está governando a Judéia, ok? Então, agora, quem assume o poder da Judéia, que é o centro ali, da Palestina, e o poder maior político é o próprio César, na pessoa de um governador que ele envia de Roma para lá, ok? Com poder, autoridade para poder até tirar a vida de alguém, se for o caso, como foi no caso de Jesus, na pessoa de Pilatos, tá bom? Por quê? Porque o Pilatos, desculpa, os filhos de Herodes não têm o mesmo poder político, assim, a mesma influência política, o mesmo, né, jeito de lidar com o povo como o Herodes tinha. Então, ah, obviamente, começou a surgir muitas efervescência de guerras civis, etc., de levantes contra o Império. Então, ele pegou e transformou lá numa província romana agora, tá? Não é mais meio que independente agora, dependendo só do rei lá, não. Agora tem um soldado romano lá, tem um representante romano, na verdade, lá, para poder dar as diretrizes das coisas. Beleza? Então, assim, então, dentro desse contexto, o que ocorre? A questão da política, da religião, ela sofre esses contornos, todos esses nuances aí. E dentro desses nuances, surge pelo menos três filosofias, tá? O que? Linhas de pensamento, tá? Dentro desses contextos aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui no negócio que eu anotei aqui, eu acho interessante. Interessante ressaltar. Dentro desse contexto, agora, voltando à questão, os asmoneus, dentro do contexto dos asmoneus, já surge a partir daí, 164 antes de Cristo, surge três pensamentos, dentro desse contexto asmoneu, surgem três pensamentos, três filosofias, tá? Filosofia, pensamento, tá bom? Surgem três filosofias judaicas principais, que a gente vai ver abrindo as páginas do Novo Testamento, para a gente encerrar aqui. Surgem o contexto dos fariseus, a primeira. O segundo, os saduceus. E o terceiro, os essênios, tá? Vamos lá. Os fariseus, eles são um povo que eles se dão bem com a questão política, tá? Digamos assim, a interpretação das escrituras deles tem duas linhas, uma mais literalista, uma outra mais, digamos assim, uma mais literalista, outra mais voltada para uma coisa mais folgada, mais tranquila, digamos assim, de interpretação, mas eles são um povo bem respeitado pelas massas, tá? Eles estão em maior número do que, por exemplo, os saduceus, e eles são muito respeitados pelo povo, tá? A ponto de ser chamado de mestres, como Jesus disse. E o que é? Eles surgem a partir da questão de uma necessidade, né? De o povo se voltar para a lei, aquela coisa toda. Eles têm não são parte da aristocracia, não são ricos em sua grande maioria, mas eles
são bem influentes com a massa. Então, assim, eles conseguem manobrar o povo, né? No sentido de, não são os mais intelectuais, tá bom? A gente vai ver isso. Não são os mais intelectuais no sentido de, como os escribas, tal. Não são dessa classe, dessa linha, mas eles têm uma influência muito boa, tá? Em relação ao povo, principalmente. E eles, a questão cerimonial para eles também é bem importante, ok? São os fariseus. Os saduceus, eles têm já têm uma diferença muito grande, porque eles são, a sua grande maioria, aristocratas, são pessoas que têm dinheiro, estão em menos quantidade, mas eles dominam o sinédrio, ok? Eles têm maioria no sinédrio. Os fariseus têm uma influência no sinédrio? Tem. Só que os saduceus, eles têm maioria. Então, o sumo sacerdote é sempre saduceu, tá? E uma coisa que chama atenção é que os saduceus, a questão do sacerdócio é importante para eles, ok? É bem importante mesmo a questão do templo, a questão do sacerdócio, tá? Por isso que o sumo sacerdote, inclusive, é um saduceu, tá? Anás, por exemplo, Caifás, tá? Saduceus. As diferenças entre fariseus e saduceus é muito notória. Até as questões de entendimento da lei, eles têm uma divergência muito grande. Inclusive, até os saduceus acreditam que não existe ressurreição, que a questão da imaterialidade da alma, ah, os fariseus acreditam em anjos, os saduceus não, e a questão do pós-vida, né? A questão, né, do mundo por vir, ok? Então, eles têm muita discrepância nesse sentido. Inclusive, Paulo usa isso em Atos 23, se não me falha a memória, Atos 23, Paulo usa isso para meio que colocar eles em conflito lá, porque Paulo estava defendendo a sua fé e tal. Então, assim, eles têm essas discrepâncias. E tem os essênios. Os essênios, eles já são chamados mesmo de seita, porque para eles, uma das características deles era que os judeus, a grande maioria dos judeus, e principalmente ah, as outras duas linhas de pensamento, fariseus e essênios, não eram verdadeiros, ok? Fariseus e saduceus, desculpa, não eram verdadeiros. E que eles eram os verdadeiros de fato, tá? E dentro desses essênios, a característica principal deles é que eles eram os mais zelosos, parece que é o fariseu e o essênio, os saduceus, mas os essênios, eles eram muito zelosos da lei, tão zelosos, a parte muito importante, a questão do cerimonial, de estar limpo, de estar purificado, essa questão de eles se lavarem muitas vezes para não ficar impuro, tá? Era muito viva nos essênios. E os essênios, inclusive, alguns estudiosos dizem que João era um essênio. Por quê? Uma das características não eram todos, tá? Não eram todos, mas alguns essênios, em sua grande maioria, não eram todos, mas em sua grande maioria, viviam afastados, lugares isolados, tá? Criavam até certas civilizações paralelas, ok? Ao, ao própria Palestina, digamos assim, paralelas mesmo ao próprio contexto judaico, tá? Em si, contexto dos judeus ali da Palestina. Então, assim, os essênios, eles, inclusive, formaram uma civilização em Qumran, né? Aonde foi achado os vestígios, onde foi achado, na verdade, foi achado como eu posso dizer, vários documentos de partes em vasos lá, em partes das escrituras sagradas, muito material de Novo Testamento, de Antigo Testamento, tá? Foram achados principalmente no Novo Testamento, foram achados nessa comunidade de Qumran, tá? No Mar Morto, ok? Então, assim, porque eles eram pessoas que eram também muito entendidas no sentido de escrita tal, provavelmente muitos escribas ali também
faziam parte dos essênios, tá? Dessa linha, e aí eles eram um povo muito fervoroso no sentido de guardar a lei, etc e tal, ok? Então, assim, surgem essas três filosofias dentro do contexto judaico, a questão dos fariseus, dos saduceus e dos essênios, ok? Então, a gente vê que agora a política, ela está envolvida, muito envolvida com a questão da religião, mas há algumas linhas de pensamento, algumas discrepâncias, no sentido de que agora o povo já tem algumas influências também, questão dos saduceus em relação ao mundo pós-vida, a como eles pensavam isso, não acreditar nas coisas sobrenaturais. Isso aí tem muita influência já do helenismo, da helenização, do conceito grego, tá bom? Conceito grego, pensamento grego sobre a questão da alma, ok? Então, você vê que já tem algumas discrepâncias, algumas mudanças em relação ao período de final do Antigo Testamento e começo do Novo, tá bom? Então, gente, todo esse contexto aí, a gente vai tratar, eu vou procurar fazer na próxima semana, se Deus permitir, a questão religiosa também dos gregos, por que que chega até o povo, tá bom? Eu falei mais a questão dos impérios que se levantaram, foram derrotados, a questão política dentro do judaísmo também, e uma parte religiosa, uma boa fatia, tá bom? Então, assim, dentro de tudo isso, quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, a gente entende algumas coisas, tá bom? Então, guardem isso, essas 400 páginas, melhor, esses 400 anos, ah, aconteceu muita coisa. E dentro de tudo isso, a soberania de Deus estava visível ali, porque Deus estava preparando o mundo para receber o seu filho. Tá bom? Bom, era essa aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês absorvam. Tendo alguma dúvida, pode perguntar, estou à disposição, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe.